Aleluia, paz do Senhor Jesus. Eu quero hoje deixar com vocês uma passagem. Está no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor, no seu capítulo 29, versículo 21. Algo que o Senhor me chamou a atenção, né? Que muitas vezes nós fazemos. Eu quero fazer um vídeo hoje mais rápido. Aleluia, louvado, menos cansativo, mas eu espero que eu consiga, né, fazer de uma forma que seja direto. Aleluia. E que alcance aquelas pessoas que o Senhor quer alcançar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes eu quero desejar a todos vocês um ótimo dia, tá? Finalzinho do sábado, amanhã, o primeiro dia da semana. Eu desejo que essa semana seja uma semana de provisão, uma semana de bênção, uma semana de presença de Deus na vida de vocês. Amém? Então vamos lá para a palavra que está no capítulo 29, versículo 21, tem como título Labão engana Jacó e fala assim: E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens naquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó que a possuiu, perdão. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. E para completar aqui, né, para finalizar, ele fala, Labão fala para Jacó: Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda há outros 7 anos comigo servires. Aleluia. Eu fiquei um pouco intrigada com isso. Por que que Labão, né, sendo tio de Jacó, sendo parente, vamos falar assim, não, é meu chegado, é meu parente, é da família, então eu não vou enganar, eu não vou mentir. Mas por que Labão, perdão, fez isso com Jacó? E aí, o Senhor me levou lá para antes. Aleluia. Quando Rebeca enganou Isaac junto com Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que será que Rebeca enganou Isaac? Né? Por que Rebeca fez isso? Porque só porque ela tinha Jacó como filho do coração? Ah, Isaac tinha Esaú como filho do coração. Vou abençoar Esaú. Mas Raquel tinha Jacó como filho do coração. Perdão, mas Rebeca tinha Jacó como filho do coração, então ele vai abençoar meu filho. Aleluia. Mas aí, se a gente for mais um pouquinho à frente, né, no passado, voltar um pouquinho mais, a gente vai lembrar de quando o Senhor disse a Rebeca que dentro do ventre dela existia dois povos e que o povo maior iria servir o povo menor. Então, eu imagino aqui com meus botões que Rebeca resolveu fazer isso, enganar, enganar Isaac para que ele abençoasse Jacó, uma vez que o Senhor disse que o maior iria servir ao menor. E aí, meus irmãos, é aí que tá, é aí que o Senhor me chamou a atenção. Foi nesse lugar aí que o Senhor me chamou a atenção. Por quê? Porque Rebeca, ela quis dar o jeitinho dela. Rebeca, será que Rebeca creu naquilo que o Senhor falou? Ela acreditou no que o Senhor disse. Mas ela não estava vendo isso acontecer. Ela estava vendo que isso não ia acontecer. Rebeca olhou para as circunstâncias e fez: não, ele vai abençoar Esaú. Mas se o Senhor disse que o maior ia servir o menor, se ele abençoar Esaú vai ser o maior e vai governar sobre Jacó. E aí ela foi lá e botou a mãozinha dela. E é o que a gente faz muitas vezes, né? Porque o Senhor ele libera algo sobre as nossas vidas e a nossa impaciência e a nossa incredulidade, porque a gente acredita na hora, no momento a gente acredita, na hora a gente crê no Senhor. Não, não, o Senhor está falando é verdade. O que o Senhor está falando, eu creio, eu recebo Jesus. Mas aí a gente está vendo as coisas acontecerem, a gente está vendo um dia passar o outro, e a gente está vendo que as coisas não estão acontecendo do jeito que o Senhor disse que ia acontecer. Então, a gente diz assim, não, então eu posso tomar essa atitude aqui
para poder adiantar aquilo que o Senhor falou. E de fato acontecer, e amanhã eu disser, e amanhã eu poder lá contar meu testemunho e dizer: aquilo que Deus prometeu aconteceu. Mas foi como Deus queria? Não. O pai de Isaac, Deus pediu Isaac, Abraão. Abraão, ele teve fé. Ele verdadeiramente teve fé no Senhor e acreditou. Abraão fez tudo, eu creio que dentro dele estava um misto de sofrimento, de tristeza, mas de certeza no Deus que deu a ele filho na velhice. Eu tenho para mim que ele pensou assim: se ele me deu filho na velhice da minha mulher e na minha velhice, ele não vai tirar essa criança de mim, não. Algo ele vai fazer, mas eu vou fazer do jeitinho que ele pediu. Como ele pediu, eu vou fazer. E assim, aleluia, Abraão fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Rebeca não pensou dessa forma. Rebeca viu a situação, as circunstâncias, teve medo e disse: eu vou ajudar. E ela ajudou. E ela enganou seu marido junto com teu filho. Ela enganou a Isaac. Aleluia. É certo, meus irmãos, que é possível que o Senhor deixasse acontecer tudo, assim como o Senhor deixou Abraão fazer tudo, preparar tudo para o sacrifício de Isaac. É possível que o Senhor deixasse Esaú, isso eu estou conjecturando, tá? Pensando aqui comigo, porque a história conta o que aconteceu. Conta o que iria acontecer caso ela não fizesse isso. Mas é possível que o Senhor deixasse Esaú preparar tudo, Esaú ir lá pegar a caça, matar, fazer o guisado, se arrumar e até seu pai, e na hora H o Senhor dissesse: não, Isaac, peraí, não é isso não? Não é isso não, Isaac, calma. É o melhor. Aleluia. O que eu quero, aonde eu quero chegar, meus irmãos? Aonde foi que o Senhor tocou em mim? Tudo que a gente faz é como uma semente lançada na terra fértil. Assim é o reino do Senhor. Tudo que a gente faz, seja um pensamento, uma palavra, uma atitude, é uma semente lançada numa terra fértil. O reino do Senhor é uma terra fértil. E quando a gente faz isso, a gente vai ter que colher em algum momento, porque aquela semente ela vai dar frutos. E aí eu te digo, qual é o fruto do engano? É o engano. Qual é o fruto da mentira? É a mentira, meus irmãos. Qual é o fruto do pecado? É a morte. Então vamos aprender a ter a fé de Abraão. Vamos aprender a ter paciência no Senhor. Aleluia. Se ele disse que vai fazer, meus irmãos, ele vai fazer ainda. Eu te digo isso por experiência. Meu cenário está totalmente contrário da promessa feita pelo Senhor. Mas se eu for colocar minha mão, qual será a minha colheita? Qual será a minha colheita? E pelo meu temor ao Senhor, eu louvo a Ele em meio à luta. Eu louvo a Ele em meio aos levantes. E eu peço, meus irmãos, que assim seja na vida de vocês. Louvem a Ele em meio à luta. Confie. Certo que para alguns o processo vai ser mais longo que para outros. Porque cada um é um. Meus processos são diferentes dos de vocês. Aleluia. Mas vamos crer que o Senhor vai fazer. Vamos ter a fé de Abraão. Não vamos dar o jeitinho de Rebeca, não. Não vamos dar o jeitinho de Rebeca, porque senão a gente vai trabalhar, 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 e na hora da nossa promessa, aleluia, em vez de ser aquilo que a gente trabalhou, de a gente receber, a gente vai receber a outra coisa. Aquilo que o mundo der, porque a gente não fez a vontade de Deus. A gente fez a nossa vontade. E aí vai acontecer como fez com Jacó. Jacó trabalhou 7 anos para ter Rebeca e recebeu Lia. E precisou voltar a trabalhar mais 7 anos por causa de Rebeca. Perdão, de Raquel. Então, meus irmãos, vamos ter esse cuidado. Vamos ter a fé de Abraão. Vamos aguardar no Senhor. Vamos ter fé em Deus. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Vamos ter paciência. Vamos esperar o nosso momento, o momento que Deus tem para a gente, para que a gente receba por aquilo que a gente tem trabalhado. Aleluia. Eu trabalho minha fé todos os dias para receber aquilo que o Senhor tem para me dar. Eu trabalho meu domínio todos os dias para receber aquilo que o Senhor tem para me dar.
Eu trabalho minha concentração todos os dias para receber aquilo que o Senhor tem para me dar. Porque se eu for trabalhar em vão, aleluia, se eu for trabalhar de uma forma fora do contexto de Deus, eu vou receber o que o mundo tiver para me dar. Aleluia. O desejo do coração de Jacó era Raquel. Deus tinha Raquel para dar ele. Mas ele enganou lá atrás. Então ele recebeu o que o mundo tinha para dar ele. O que a cultura daquele lugar tinha para dar ele. Ele precisou voltar e trabalhar mais 7 anos por aquilo que ele pediu ao Senhor no coração dele. Então, vamos ter um coração de Abraão. Vamos ter uma fé de Abraão. Aleluia. E aguardar no Senhor com paciência, sabedoria, discernimento. Pede a Deus para tirar a ansiedade. Não tem nada que a gente peça ao Senhor que Ele, como Pai bondoso, não queira fazer. E quando a gente pede, aleluia, os frutos do Espírito, é que Ele faz mesmo. Então vamos pedir mansidão, paciência. Vamos pedir a Ele fé, esperança nele. Vamos pedir a Ele para nos ajudar a ter mais fé, acreditar, a perseverar na palavra. Amém? Aleluia. Tô bem rapidinho, louvado seja o nome do Senhor, só para deixar mesmo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, passar para aqueles que o Senhor quer alcançar, aleluia, que vocês coloquem isso escrevam isso na tábua do seu coração, para não esquecer, fé de Abraão, não vamos dar o jeitinho de Rebeca, aleluia, para que em vez de a gente receber a Raquel que a gente quer, a gente não venha receber a Lia, apesar de que eu tenho um pensamento aí diferente, né, entre Raquel e Lia, enfim, é para outra história isso aí, mas que a gente venha ter a fé de Abraão, que a gente não venha colocar o dedinho naquilo que o Senhor disse que vai fazer. Se ele vai fazer do jeito dele, no momento dele, da forma dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tenham todos uma ótima noite, né? Finalzinho agora já tá ficando escuro. Então, fiquem com Deus. Ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.